Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 7 de agosto, o nosso texto está no livro de Juízes, capítulo de número 21. Hoje a gente encerra o livro de Juízes. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Ah, Yahvé, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo a Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento a Yahvé? Porque se tinham feito um grande juramento acerca dos que não viessem a Yahvé a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca das mulheres, com os que ficaram de resto, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres? E disseram: há alguma tribo de Israel que não subisse a Yahvé a Mispa? Eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial, à congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feri moradores de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém isto é o que lhes haveis de fazer. A todo varão e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam, entre os moradores de Jabes de Gileade, 400 moças virgens que não conheceram homem, deitando-se com varão. E as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então, todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram aos benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto Yahvé tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos ao ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram do resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade de Yahvé em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhes diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhes destes vós, para que agora ficasseis culpados. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e voltaram-se à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nela. Também os filhos de Israel partiram, então, dali cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Livro de Atos, capítulo de número 25. Entrando, pois, Festo na província,
subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém, e o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor, contra ele, que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e lá, perante mim, julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelaste para César? Para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de quem os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da superstição de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirma viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Livro de Jeremias, capítulo de número 35. Palavra que de Iavé veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa de Iavé, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e a todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas, e os levei à casa de Iavé, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes,
que está sobre a câmara de Maaséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, não possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde, e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra de Yahvé a Jeremias, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura, nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz Yahvé. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes, ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vossos pais. Mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu, assim dizia Yahvé, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. E a casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Amém? Vimos então aqui nos nossos textos de hoje, em Juízes, hoje encerrando o último capítulo do livro de Juízes, que de todas as coisas ruins que aconteceram, todas as grandes tragédias vieram porque um povo seguia seus próprios impulsos, aos seus próprios desejos, suas vontades, sem governante da parte de Deus e sem sequer obedecer ao próprio Deus. Por isso, receberam a paga de tudo o que os seus maus atos semearam. E é isso que a gente tem que pensar na nossa vida, é permitir que o Senhor nos governe, para que nós não tenhamos más sementes e uma colheita desagradável. E em Atos, no capítulo 25, vimos quanta segurança a verdade dava a Paulo, porque ele falava a verdade, ele estava seguro, e falar uma verdade que Deus tinha interesse que fosse ouvido por todos. E cada vez mais Paulo tinha oportunidades de falar em grande plateia, e cada vez mais com pessoas de mais honra e mais importância dentre os homens. O Senhor nos dará a oportunidade para falar. E nós teremos o que dizer? Precisamos saber qual é a verdade e sempre anunciá-la. E em Jeremias, no capítulo 35, nós vimos um povo que sabe o que é obediência. Os recabitas obedeciam ao seu pai, aos mandamentos passados de geração em geração. E Deus questiona Judá e Jerusalém e fala: os recabitas sabem obedecer o pai deles e vocês não sabem me obedecer.
vocês não me ouviram. E é isso que nós precisamos refletir. Às vezes nós temos facilidade para obedecer regras dessa terra. O cartão de ponto da empresa, o estatuto de onde você trabalha, o uso do uniforme constantemente, o local de parada de estacionar o carro, o pagamento de impostos, mas e as leis de Deus? Nós sabemos obedecer? Precisamos entender que ainda mais importante do que dar bom testemunho e cumprir as regras deste mundo, nós precisamos cumprir a regra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te bendizemos e te damos graças pelo teu zelo, pelo teu amor e pela tua grande misericórdia. Sabemos, Pai, que o teu amor conosco tem sido o motivo de que as tuas misericórdias se renovam sobre nós. E é por isso que nós podemos viver dia após dia sem sermos consumidos por todo o mal que nós mesmos fazemos. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento, ajuda-nos a ser obedientes e ajuda-nos, Pai, a dizer sempre a verdade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!